Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Preparados para mais um vídeo aqui no canal, para juntos descobrir a verdade que há nas Escrituras Sagradas? Vem comigo, fica até o final e ajuda o canal a crescer. Então vamos descobrir a verdade de Jesus. Então agora vamos orar, para que juntos possamos ser enchidos com o Espírito Santo do nosso Deus. Deus poderoso e fiel, obrigado por mais um vídeo aqui no canal. Que Tu possa interceder por nós, ó Pai, e que possamos nos encher do Teu conhecimento e da Tua sabedoria. Venha ter comunhão conosco, Pai, se faça presente e que apenas a verdade prevaleça. Que seja feita a Tua vontade eternamente. Amém. Então, meus irmãos, vamos hoje falar a respeito sobre a alimentação na Bíblia. E essa alimentação que eu quero trazer aqui é trazer alguns alimentos que eles foram utilizados nos períodos do Antigo Testamento e até do Novo Testamento também, e que podem contribuir para a nossa saúde, porque a Bíblia ela é um manual do ser humano, que Deus deixou para que o ser humano ande de acordo com a vontade dele. Então, alguns alimentos têm citado na Bíblia falando a respeito deles. Então, vamos ver o primeiro. Eu peço que vocês abram no livro de Provérbios, capítulo 24, no versículo 13. Vamos ver juntos. Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Vemos aqui falando a respeito do mel, que ele é um alimento saudável. Porém, temos que olhar outro versículo da Bíblia. De Provérbios, capítulo agora 25, no versículo 27, ainda falando sobre o mel. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Vemos aqui, meus irmãos, o conselho, que o mel ele é saudável e saboroso, mas que não deve ser comido com exagero, porque tudo demais é veneno. Agora eu peço que vocês abram no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 4, que diz assim: Usava João Batista vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Vemos aqui que o servo de Deus, o João Batista, aquele que batizou a Jesus, ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre, porque o mel ele auxilia no nosso organismo. Ele é um alimento saudável, assim como a Bíblia citou. E ele também se alimentava de gafanhotos. Gafanhotos, muitos podem achar algo nojento, mas na Bíblia cita que podemos sim se alimentar de gafanhotos. Deus permitiu que nos alimentemos de gafanhotos, mas é claro que nem é todo mundo que se alimenta desse animal, desse inseto. E eu garanto a vocês, meus irmãos, que se Deus permitiu que nós nos alimentemos de gafanhotos, é porque o gafanhoto ele não faz mal nenhum para a nossa saúde. Pelo contrário, ele deve nos proporcionar saúde, assim como o mel. Agora veremos alguns alimentos que eram utilizados naquele tempo e que também temos esses alimentos nos dias de hoje para nos alimentarmos e que faz bastante bem à saúde. Agora eu peço que vocês abram no livro de 2 Samuel, capítulo 17, e o versículo é o 28 e o 29. Tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. Também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado. E os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Vemos a quantidade de alimentos que eram utilizados naquele tempo e que podemos também nos alimentar de todos esses alimentos, pois, assim como eles se alimentavam e obtinham a saciedade, assim também podemos fazer nos dias de hoje. Se a Bíblia recomenda, então é porque é saudável para a nossa saúde, faz bem ao nosso organismo.
Outro alimento aqui que eu quero trazer é que não precisa nem de citação da Bíblia, porque todo mundo já conhece, né? Que é o pão e é o suco de uva, que eram utilizados e ainda são utilizados na ceia do Mestre Jesus. O pão, naquele tempo, era como se fosse o feijão e arroz dos nossos dias. Não podia faltar o pão naquele tempo, porque o pão era aquele alimento que sustentava o ser humano durante ao longo do dia. Era um alimento saudável, diferente dos dias de hoje, onde o homem fez alguns processos químicos e alterou o trigo. E o trigo de hoje em dia nem é o trigo do tempo do nosso Mestre Jesus. E também o suco de uva, que o suco de uva é o que é utilizado na ceia do Mestre Jesus. Já vimos isso em outros vídeos. Então, olha aí no canal o que você acha. E o suco de uva representando o sangue do nosso Mestre Jesus e o pão como significando o corpo do nosso Mestre Jesus. Agora eu quero trazer aqui um alimento que ele é citado na Bíblia e recomendado, porém com uma dosagem pequena. E vamos ver a respeito dele, que é o vinho. Vamos para o livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, que diz o seguinte: Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então vemos aqui, meus irmãos, que o vinho ele é recomendado, porém é uma dosagem pequena para alguns problemas no estômago e enfermidades. Ele faz bem. E é claro que com dosagem certa. O vinho, ele não é para se embebedar. Não é para você ficar bêbado, porque a bebida alcoólica, a bebida forte citada na Bíblia, ela não é recomendada, porque ela é escarnecedora, assim como o vinho, se utilizado em dosagens grandes. E podemos perceber isso na palavra de Deus. Agora, meus irmãos, eu quero que vocês abram no livro de Levítico, capítulo 7, versículo 23, onde tem duas coisas que Deus proíbe a gente de comer. Vamos ver o que é isso? Fala aos filhos de Israel dizendo: Não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. Vemos aqui que Deus proíbe comer gordura, porque a gordura ela faz mal para o nosso organismo. A própria ciência também afirma isso. A gordura é algo que não se deve ser comido para preservar a nossa saúde, para preservar o nosso organismo. Se Deus deu essa ordem, é porque Ele quer o nosso bem. E não é só isso que Deus quer de nós, mas também Ele proibiu de nós comermos outra coisa. E para sabermos o que é essa outra coisa, peço que vocês abram no livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 23. Somente empenha-te em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Então, meus irmãos, também é proibido comer sangue. É um pecado tremendo você fazer alguns alimentos, algumas carnes, algumas receitas com o próprio sangue do animal. Isso é algo terrível para Deus. Então, que nós nos abstenhamos do sangue, porque o sangue é a vida. E não é só comer o sangue, mas também receber o sangue por meio de doação, por qualquer outra forma. Porque só Deus, que Ele é o dono da vida, só Deus que dá a vida. Não busquemos o sangue de nenhuma forma, porque a própria palavra de Deus, ela vai nos aconselhar a nos abster do sangue. Então, retire isso da sua vida, retire isso da sua alimentação para o seu próprio bem. E falando em carne, eu quero trazer aqui o livro de Levítico, capítulo 11, onde lá vocês podem ler direitinho, que lá vai ter falando sobre as carnes adequadas e as carnes que são proibidas do ser humano comer. E muitos pregadores, muitos pastores vão afirmar que Jesus ele purificou os alimentos, sendo que em nenhum momento as carnes impuras são alimentos. E também Jesus ele não veio se sacrificar na cruz para purificar animais imundos. Os animais eles
foram imundos antes do dilúvio, eles foram imundos no tempo de Moisés e eles são imundos também nos dias de hoje. Não acreditem nessas afirmações absurdas que vão contra a palavra de Deus. Eles tentam enganar as pessoas com a passagem que há em Atos dos Apóstolos, onde Pedro tem um sonho que Deus oferece a Pedro animais imundos para que Pedro coma os animais imundos, sendo que aquele sonho é uma simbologia para Pedro, para que ele não rejeitasse os gentios, mas que ele fosse pregar a palavra de Deus aos gentios. Que Deus tinha purificado não animais imundos, mas Deus purificou os gentios. Deus quis que Pedro não se afastasse daqueles povos pagãos que adoravam outros deuses, que não serviam a Deus, mas que a palavra de Deus fosse pregada também para eles, para que eles se convertessem, para que eles conhecessem o Deus verdadeiro e único que existe, que é o nosso Deus Yahuwá. Então, meus irmãos, quero trazer aqui uma das principais carnes, que é a que mais a população come em geral. E é uma carne imunda, proibida por Deus, que muitos defendem para comer essa carne, que é a carne de porco. O porco é um animal imundo, meus irmãos. Entendam uma coisa, os animais imundos foram criados para Deus não para que a gente se alimente deles, mas para que eles limpem a terra, o mundo que Deus criou. Eles foram criados com este propósito de limpar o sistema, a natureza. E eles são contaminantes, eles são imundos e são venenosos para o nosso organismo. Quantos casos existem de pessoas que comem carne de porco e adquirem problemas de saúde, o verme do porco, a gripe suína e tantos outros problemas. E tem a ciência que vai afirmar que a carne de porco é benéfica e tem a ciência que vai afirmar que a carne de porco é maléfica. E se Deus disse que não era para comer carne de porco, é porque é a vontade de Deus que prevalece, é porque Ele quer o nosso bem, Ele é o nosso Pai, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e a gente não pode ir contra a vontade dEle, porque Deus é soberano, Ele é o Altíssimo e o Criador de todas as coisas. Então, só Ele sabe o que é bem e o que é mal para a nossa vida. Então, peço que vocês abram no livro de Levítico, capítulo 11, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Quer comprovação maior do que essa, meus irmãos? Que a palavra de Deus? Então, busquem mais conhecer a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus, para que dessa forma vocês conheçam a Deus, para que vocês se aproximem de Deus. E que Deus possa abençoar a vida de vocês. Se afastem desses alimentos imundos e que causam tantos danos ao nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, meus irmãos, se vocês quiserem saber mais como ter uma saúde de verdade, trazendo a palavra de Deus como foco, mergulhem no canal. Tem lá o vídeo Tenha a Saúde de Verdade. E lá vocês vão conhecer um pouco mais sobre os alimentos imundos, as carnes puras e impuras, e também sobre as bebidas alcoólicas e outras questões. E também tem outros vídeos, mergulhem no canal, ajudem, compartilhem, comentem, mandem para aquele seu amigo que gosta de comer carne de porco, para que ele conheça a verdade, que a verdade liberte ele. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e que possamos estar aqui em mais um vídeo do canal, se assim o nosso Mestre Jesus e o nosso Deus Todo-Poderoso Yahuwá nos permitir. Que assim seja feita a tua vontade, Pai, eternamente. Amém.